Oi, Oi, crianças! crianças! Hoje a nossa aula é muito especial, pois é sobre Jesus, o Filho de Deus. Jesus estava em cima de um jumentinho, entrando na cidade de Jerusalém. As pessoas estavam fazendo uma entrada triunfal para o Rei dos Reis. Elas estavam felizes porque o Mestre estava ali com elas. Jesus, com seus discípulos, fizeram uma refeição juntos. Jesus estava explicando que aquela seria sua última refeição com seus queridos discípulos e que coisas estavam por acontecer. Jesus estava explicando sobre as coisas referentes ao plano de salvação de Deus e que havia chegado a hora de sua morte. Mas Jesus, enquanto falava aquelas coisas, disse: Há um de vocês aqui que irá me trair. E esse era Judas. Judas foi tomado por algo terrível e traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de ouro. Mas Jesus disse aos seus discípulos: Vamos cear. Ele dividiu o pão e o vinho e disse: Faça isso em memória de mim, até que eu volte. E sabia que até hoje nós fazemos isso? Nós participamos da ceia do Senhor em memória dele, pois nós sabemos que ele voltará. Jesus estava explicando sobre o plano de Deus e sobre como as coisas deveriam acontecer. Jesus foi com seus discípulos para um jardim e ele foi orar. E ele pediu para os seus discípulos orarem também. Jesus estava orando, conversando com Deus Pai, pedindo força, pedindo que Deus estivesse com ele naquele momento tão difícil. E Jesus, quando volta para falar com seus discípulos, encontra os seus discípulos dormindo. Enquanto Jesus estava conversando com seus discípulos sobre a importância de orar, sobre os momentos que iam acontecer ali, eis que chega um exército acompanhado por um homem que Jesus conhecia. Era Judas. Judas traiu Jesus e o entregou com um beijo. Os discípulos tentaram impedir a prisão de Jesus, mas Jesus disse: Não façam isso. Vou com eles. Não use da violência. O exército levou Jesus até os mestres da lei, os quais odiavam Jesus e tinham inveja de Jesus. Jesus não era culpado por nada, mas esses homens inventaram mentiras sobre Jesus e entregaram Jesus com acusações falsas para que ele fosse preso. Eles pegaram Jesus e levaram até Pilatos, que era o governante do Império Romano, ali na região onde Jesus morava, e os fariseus também. Eles queriam que Jesus fosse morto. Mas Pilatos, conversando com Jesus, viu que não havia nenhuma culpa em Jesus, que ele era um homem inocente. Os fariseus, tomados por inveja, queriam a morte de Jesus. Jesus apanhou, foi torturado. E mesmo assim, Pilatos mostrando o sofrimento de Jesus, eles queriam a morte de Jesus. E Jesus foi condenado à morte, em morte de cruz. Jesus, mesmo ali sofrendo, havia acabado de apanhar, teve que levar a sua cruz. Jesus foi pregado na cruz e foi crucificado. E a multidão e aqueles fariseus comemoraram a sua morte. Jesus foi condenado entre os criminosos, mas Jesus era inocente. Jesus entregou seu espírito a Deus Pai, pois já estava frágil e morreu. Ali, os discípulos, amigos e amigas e a família de Jesus via aquela situação triste,
a morte de Jesus de uma maneira que eles jamais pensaram. Eles pegaram o corpo de Jesus, enrolaram o corpo de Jesus e o sepultaram. E na frente do seu túmulo deixaram alguns soldados para cuidar do corpo de Jesus, pois eles acharam que iam roubar o corpo de Jesus para inventar uma história, que ele havia ressuscitado. Então eles queriam garantir que isso não fosse verdade, que não se cumprisse. Mas o Senhor Deus mandou um anjo que colocou esses soldados para dormir e abriu o túmulo de Jesus. Quando as servas e amigas de Jesus chegaram no túmulo, ele estava aberto e vazio, pois Jesus havia ressuscitado. Jesus começou a aparecer para os seus amigos, para os discípulos. E eles puderam ver que Jesus, aquele que havia morrido na cruz, estava vivo e ressuscitou. Jesus começou a encontrar todos os seus queridos. Eles comemoraram que Jesus estava vivo, estava entre eles novamente. Jesus estava finalmente reunido e explicando que aquele era o plano da salvação de Deus para toda a humanidade. Eu e você, todos nós, podemos fazer parte do plano da salvação de Deus, pois Jesus ressuscitou, morreu por nós, mas vivo está. E essa é a alegria da Páscoa. Nós podemos comemorar juntos, pois Jesus vivo está. Bom, em Romanos 5,8 fala: Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, crianças, o que podemos aprender é que o amor de Deus marcou para sempre as nossas vidas. Ele nos tirou das trevas e nos fez enxergar a luz da eternidade. Não há mais razão para ficar triste ou viver amargurado se Deus está conosco e no meio de nós. Crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super abraço e feliz Páscoa. Até a próxima! Tchau, tchau!